Bem, iremos agora fazer algumas convenções para evitar que a linguagem fique muito poluída com muitos parênteses. Primeira coisa, iremos descartar todos os parênteses mais externos. Então, toda vida que eu tenho um lambda termo, m seguido de n, com parênteses mais externo, eu vou simplesmente excluir esse parênteses mais externo e representar ele como mn, tá? Uma outra noção, a gente dirá que mn são lambda termos equivalentes, certo? Se eles denotam sintaticamente o mesmo termo, ou seja, a escrita deles é igual, ou eles podem ser substituídos, né, ser obtidos por substituição de variáveis ligadas. A gente vai já definir mais adiante o conceito de variáveis ligadas, mas é aquela mesma noção que a gente estudou em lógica, né? Quando uma variável aparece num escopo de uma fórmula. Aqui, uma variável se ligada, quando ela aparece no escopo de um lambda termo. Tá? Então, alguns exemplos. Lambda x.y aplicado a z, né, que é uma lambda da aplicação, é equivalente a ele próprio, sintaticamente. Né? Ou seja, sintaticamente, cada símbolozinho é igual ao outro na sequência. Né? Então, a gente diz que essas duas coisas são equivalentes. Tá? Se eventualmente eu só substituir a variável das lambdas abstrações e permanecer o resto como antes, eu digo que eles também são equivalentes. Por exemplo, lambda x de x com z, eu posso substituir esse x por y. E aí esses dois termos serão chamados de termos equivalentes. Tá? Notem que aqui eu preciso ter toda a expressão do meu termo. Eu não tenho como calcular valores ainda. Isso a gente vai aprender mais adiante. Então, por exemplo, lambda x.x aplicado a z, nós iremos ver depois que a gente pode reduzir essa expressão para z, né? A gente vai ver isso mais adiante, mas eles não são essa nossa noção aqui de equivalência. Por quê? Porque a equivalência aqui é quando o termo é exatamente igual, como nesse primeiro caso, ou ele é semelhante no sentido de que ele tem os mesmos símbolos, só alterando as variáveis que são ligadas. Nesse caso aqui, a gente não vai dizer que eles são sintaticamente equivalentes. Tá? Da mesma forma que a gente não vai dizer que lambda x.xz é equivalente a lambda x.yz. Por quê? Porque no primeiro o x aparece no escopo do lambda termo. No outro não aparece o x, aparece y. Então essas duas coisas são noções sintaticamente diferentes. Ainda, quando a gente tiver vários termos seguidos um do outro, ou seja, um termo f seguido do M1, do M2 até o Mn, isso é uma abreviação para a gente fazer o f com M1 aplicado, depois o f com M2, até o f de Mn. Ou seja, sempre que a gente lê um termo com vários termos, um seguido do outro, a gente sempre faz os dois termos que estão mais próximos da esquerda para a direita. Tá? Uma outra noção também, para tornar os lambda termos mais simples, é que ao invés de fazer um lambda termo de cada vez, certo? Se eu tenho n lambda termos, eu vou poder representar isso com um símbolo só de lambda termo, seguido de x1 até xn e o meu termo m. Tá? Ou seja, isso é só, digamos assim, um açúcar sintático. Tá? Esses casos aqui são só açúcar sintático, e esse terceiro também, porque ele diz exatamente quando dois termos são sintaticamente equivalentes. Né? Aqui a gente não está olhando para a operacionalização desses termos, né? Mas sim olhando eles sintaticamente. Tá? Então, essas convenções a gente faz para simplificar a redação dos lambdas termos. Mas, de novo,
são simplificações que a gente usa se quiser para deixar mais legível, mas que não mudam, né, se a gente assumir essas convenções, o significado de um lambda termo. Alguns exemplos, né? Se eu fizer lambda sx ponto sx, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um lambda s seguido de um termo que tem um lambda x, que seria esse quarto exemplo nosso, seguido, sim, do termo sx. Tá? Então, o lambda sx aplicado a um s e um sx seria a mesma coisa, né? Lambda s do lambda x dos termos s e sx. Se eu tiver lambda x z, ou zsx aplicado a s e isso aplicado ao termo zsx, o que significa isso aqui? O lambda z, o lambda s, o lambda x, aplicado quem? Ao s, aplicado z e s são concatenados da esquerda para a direita, como a gente definiu aqui no item 3, certo? E depois o x.